Vamos lá. Numa produção de Carlinhos Spielberg, gravando. Bem, eu sou o pastor Carlinhos, esse é o seminário Palavras do Mestre, e nós estamos no módulo 15, falando sobre as epístolas do Novo Testamento. E dessa feita, nós estaremos nos debruçando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, ok? Vamos lá. Bem, Filipenses, a cidade de Filipos. Essa cidade de Filipos, olha as ruínas dela hoje. Só sobraram pedras. Isso fala para a gente que mesmo as grandes cidades do passado, que foram alguma coisa, que tiveram alguma projeção do mundo antigo, hoje não passam de ruínas. Não importa quão grande seja o lugar, o país, a cidade, o império que se formou, com o tempo, tudo vira ruína, ok? E a Bíblia deixa bem claro que tudo que é, já foi. E o que ainda vai ser, também já foi. Eis aí as ruínas da cidade de Filipos. Vamos lá. Bem, a cidade de Filipos. Paulo plantou essa igreja, a igreja de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Vocês lembram que a gente fez essa viagem? Paulo saiu de Cesareia, de Antioquia, da Síria, aí ela está por cima, não por mar, mas por terra, passou pela cidade dele, Tarso. Depois Antioquia da Psídia. Paulo tentou pregar na Frígia, o Espírito Santo lhe impediu. E olha, a Bíblia diz, o Espírito Santo lhe impediu. Depois ele tentou pregar na Bitínia. Outra vez, o Espírito Santo lhe impediu. E aí, ele foi até Troade. Chegando em Troade, dormindo, ele teve um sonho. E na visão do sonho, o Senhor mostrou para ele um homem, falando, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele cumpriu, ele obedeceu à visão, atravessou. E aí, chegou na cidade de Filipos. Ali, ele começou a primeira igreja na Europa. Até então, o Evangelho só tinha chegado até a Ásia Menor. Agora, já ia nascer a primeira igreja em solo europeu, a cidade de Filipos, ok? Tem algumas considerações aqui que eu quero abordar, que isso não faz parte da carta, mas é importante para a gente entender a carta, ok? Primeiro, para a igreja de Filipe nascer, foi preciso essas coisas acontecerem. Há coisas na nossa vida que elas estão em estado de espera. Sonhos, planos, projetos, metas, alvos que nós elegemos na nossa vida, que nós pretendemos viver, alcançar, conquistar, conseguir chegar. E essas coisas, às vezes, estão em estado latente, estão em espera. Por quê? Porque há outras coisas que precisam acontecer primeiro para que isso seja desencadeado. São algumas situações que nós queremos alcançar, mas, na verdade, até aqui não chegamos, até aqui não alcançamos, até aqui não conquistamos. Por quê? Porque há alguma coisa que precisa acontecer para poder deslanchar, para poder romper, para poder chegar, para poder dar um start para aquilo acontecer. E às vezes nós não estamos enxergando isso. Observe, Paulo saiu com destino a pregar o Evangelho. E nada mais, nada menos do que o Espírito Santo o impediu de fazê-lo. Parece um paradoxo. Como o Espírito de Deus pode nos impedir de fazer a obra de Deus? Não é um paradoxo? Mas acontece. Há momentos em que o plano é nosso, mas não é de Deus. Apesar de ser um bom plano, apesar de estar em linha com a palavra de Deus, nem sempre é a hora, é o momento.
Porque nós vemos o hoje, Deus vê o amanhã. Por que Deus não deixou eles pregarem na Frígia e na Bitínia? Era errado? Não. Era pecado? Também não. Qual era o problema? Não havia problema. É só uma questão de estratégia de Deus. Eles já haviam pregado em Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia. Já tinha igrejas naquela região. E Deus, na sua ciência, sabia que aquelas igrejas iam gerar crentes que chegariam àquelas regiões. Mas na Europa não tinha nenhuma. Então, para não perder tempo, Paulo foi pregar aonde não tinha nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Paulo foi impedido de pregar numa região que já tinha alguma igreja. E Deus fez ele enxergar, ver, ouvir, que em outro lugar que não tinha nada, precisava deles. Irmãos, como eu gostaria de estar falando hoje para o Brasil inteiro, e sobretudo para os pastores e líderes, para falar sobre isso. Hoje se abre igreja como se abre loja, concorrência. Depois da pandemia, abriu 3 igrejas no mesmo espaço. Tem um prédio lá, nesse mesmo prédio, abriu uma igreja do lado do prédio e outra igreja do outro lado do prédio. E embaixo, na rua, tem outra, a terceira. E eu fico olhando aqui e falo, meu Deus, estão concorrendo? Porque parece negócio, porque negócio é que assim, abre uma padaria aqui, outra do lado, outra aqui, outra lá, não é assim? Mas igreja, o campo é o mundo, verdade? Mas nós não estamos disputando de forma nenhuma. Ao contrário, a intenção é encher o céu, não o templo. A nossa intenção, o nosso trabalho, o objetivo da igreja não é encher o templo, é encher o céu, é saquear o inferno, não é buscar no rebanho alheio, no rebanho do lado, pelo contrário, é pescar no grande mar, é trazer os drogados, os prostituídos, os perdidos para Deus, e não os crentes de outra igreja. Nós, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, devemos estar de olho naqueles que ainda não são ovelhas. Essa é a intenção da igreja. E abrir apriscos aonde ainda não há ovelhas. Essa é a intenção. E Paulo foi para a Europa. Diga primeiro. Para a igreja de Filipos nascer. Fala. Para a igreja de Filipos nascer. Foi necessário. Paulo e sua equipe vencer 2 frustrações. Por 2 vezes ele tentou e Deus disse não. Ele tentou e Deus disse não. E aí, a nossa tendência humana é sempre colocar a culpa no diabo. O diabo, na maioria das vezes, é uma boa desculpa. Tudo que não concordamos, tudo que vai contra a nossa vontade, o nosso querer, foi o diabo. E nem sempre. Ao contrário. Muitas vezes, a vontade de Deus é que a gente não faça aquilo. Só que nós não temos intimidade para o Espírito Santo falar. E aí ele tem que fechar uma porta para a gente ouvir. Nós não temos intimidade para ouvir ele falar. Por isso, às vezes, ele fecha a porta na nossa cara, porque assim a gente ouve. A gente não ouve a voz dele, mas ouve o fechar da porta. Vamos lá. Outra coisa, ele obedeceu a visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele podia questionar, mas será que foi Deus mesmo? Mas não, ele de pronto atendeu, e foi, e atravessou, não é? E olha só, ele atravessou com Silas, não foi?
e nessa feita Lucas já estava junto. Ele entrou, Lucas embarcou na missão. E Timóteo embarcou em Listra. Então já tinha 4. Saiu 2, já tinha 4 da equipe. Porque ele chega em Listra. Deus mandou. Não foi uma visão de Deus, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então, eu vou acreditar que vai dar tudo certo. Deus mandou, vai abrir a porta, Deus vai dar tudo. Não, chega em Filipos, ele começa a ver tudo diferente. Ele vai ter que quebrar alguns paradigmas. Ele vai ter que abrir mão do plano natural. Ele vai mudar a estratégia e quebrar o protocolo. Por quê? Todo lugar que Paulo chegava, primeiro ele ia para o judeu. Pregava na sinagoga, para judeu. Todo lugar. Isso era uma prática. Isso era um modus operandi de Paulo. Chegou em qualquer lugar, procura a sinagoga. Na sinagoga, prega para os judeus. Depois que os judeus disseram, queremos, aí ele se voltava para o gentio. Sempre foi desse jeito. Mas quando ele chega em Filipe, primeiro, na cidade não tem sinagoga. Olha aí o problema. Mas Deus mandou para cá? Aí, já começa dando ruim. Ué, cadê? Não tem não, Paulo. Tem sinagoga aqui não. Deu ruim. E agora? Aí eles começam a andar na cidade. Eles ficam sabendo que perto do rio tinha um povo que orava. E aí ele mudou a estratégia. Peraí, esse povo ora, então esse povo é religioso. Tem sede de Deus. Pode estar servindo Deus errado, mas eles têm vontade de servir. Não é isso? Então vamos lá, vamos procurar eles. Eles vão para o rio, não é para tomar banho. Eles vão lá porque eles querem achar um povo que ora. Que esse povo que ora está servindo de Deus. Vamos falar de Jesus para eles. Só que chegando lá, não tem homem, só tem mulher. E agora Paulo vai se ver na mesma situação que Jesus com a mulher samaritana. Ele vai ter que pregar para gentio, não é judeu, e ainda mais, além de ser gentio, não é homem, é mulher. Olha o problema. Ele vai ter que quebrar o paradigma. Ele já mudou a estratégia. Não vai para a sinagoga. Vai buscar onde tem gente religiosa. E agora, ele vai ter que quebrar esse tabu. Não, só tem mulher, deixa sair, vamos embora. Não. Tem alma ali. Precisa ser salvo. Não interessa que é mulher. Tem uma alma que é sedenta. E as mulheres estão buscando a Deus. O Deus delas, né? E ele vai usar esse momento para falar de Jesus. No meio das mulheres tem uma mulher chamada Lídia, que é vendedora de púrpura. Gente, tem que apostar, ele tem que apostar no improvável. Ele tem que arriscar sua reputação. Ele vai confiar, pregar o evangelho para uma mulher vendedora de púrpura. Sabe o que era vendedora de púrpura nesse tempo? A púrpura nesse tempo era o tecido dos reis. Só os muito ricos da nobreza se vestiam de púrpura. Então essa mulher, ela não era qualquer vendedora, ela era uma vendedora da nobreza. Ela era alguém que tinha uma condição social alta, entendeu? Tanto é que ela tem uma casa capaz de hospedar todo mundo de repente. E ela tem uma casa em Filipos e também tem uma casa em Tiatira. Porque essa mulher de Tiatira, ela está em Filipos, acredita-te a serviço. Entenderam isso? E ela fala, bom, se vocês acreditam que Deus está comigo agora, que eu aceitei, vem ficar na minha casa. Isso podia jogar a reputação deles na lama. Um monte de homem judeu se hospedar na casa de uma mulher de Tiatira, vendedora de púrpura. Mas ele aceitou o convite. Muitas vezes nós vamos ter que arriscar nossa reputação para salvar uma vida. E apostando no improvável, a gente acha um campo muito fértil. O problema é que a gente tenta colocar Deus dentro de uma caixa.
e dizer, Deus é assim. Diga, Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Deus transborda todo nosso entendimento. Ok? Deus é aquele que resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ao religioso, ele tem aversão, mas ao sedento da presença dele, ainda que não conheça, esteja na ignorância, ele se revela. Vamos lá? Bem, e aí ele atravessa, fala e nasce a igreja de Filipos. Pronto. Isso, beleza. Uma produção de Carlos Spielberg. Vamos lá. Bem, aí chegamos sim à carta da alegria, escrita avisando como ser feliz mesmo em tempos de crise. Deixa eu fazer uma consideração aqui importante. Eu falei para vocês na aula retrasada, quando eu anunciei essa aula que ia ser hoje, como a carta da alegria. Só que eu li a epístola e eu convido vocês a fazerem isso. Vamos fazer isso, gente. Vamos passar a ler as cartas, que elas são todas pequenas aqui para frente. Lê a carta antes da aula da semana, porque vai ampliar muito o seu entendimento. Sabe por quê? Eu botei aqui carta da alegria, porque todo mundo chama essa carta de carta da alegria. É uma prática, você vai na internet lá, bota lá, carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Só que eu li a carta toda e eu achei outra coisa. Achando da renúncia, eu acho. Boa palavra, carta da renúncia. Eu poli o seguinte, é a carta da renúncia e do exemplo. Porque nessa carta, Paulo vai estar tratando o tempo todo de ser um exemplo. Ele primeiro vai falar que Cristo é o exemplo. Depois ele vai falar do exemplo de Timóteo. Ok? Depois ele vai falar do exemplo de quem trouxe a carta? Quem levou a carta? Esqueci o nome dele agora. Está aqui, depois a gente descobre quem é. Esqueci o nome do irmão agora. Epafrodito. Ele vai falar do exemplo de Epafrodito. E por último ele fala do exemplo dele. Então, ele vai estar dizendo o seguinte, olha só. Nós temos que, se somos cristãos, nós temos que viver o exemplo de Cristo na nossa própria vida. A gente tem que, de alguma forma, participar do sofrimento de Cristo na nossa vida aqui. Nós temos que carregar um pedaço dessa cruz como cristão. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu nunca li essa carta do jeito que eu estou lendo agora. Eu acho que Deus está fazendo coisas diferentes, sabe? Eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Eu estou lendo os mesmos textos e vendo coisas diferentes. Estou falando sério. Isso é muito sério. É impressionante. Eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Por exemplo, quem foi o demônio que inventou a teologia da prosperidade? Porque só um demônio, para inverter o evangelho, o tempo todo Paulo fala, os apóstolos falam do sofrer do evangelho, do carregar a cruz. Essa cruz, ela começa no Calvário e só termina no arrebatamento. Gente, é sério. O sofrer por Cristo, o participar das aflições de Cristo, o estar junto no ministério do sofrimento, da reconciliação, isso está impregnado em todas as epístolas. Você não vê vida boa, você só vê o que tem de lenitivo, o que tem de esperança, o que tem de boa nova, o que tem de boas notícias é a volta dele. O tempo todo você vai ouvir isso. Sofre por amor a Cristo. Seja um exemplo dos fiéis. Entrega a tua vida. Quem perder aqui ganha lá. O tempo todo nas epístolas você vai ouvir reverberações da pregação de Jesus. Falando de como deve ser a nossa renúncia. Sentimento que havia em Cristo. Isso, ele fala isso claramente. O sentimento que havia em Cristo.
que se esvaziou, que ele se deixou humilhar, sendo Deus, se deixou sofrer. Quer dizer, e isso, irmãos, é muito sério. Essa visão do sofrimento, da renúncia, do tomar a cruz de Cristo também, isso faz uma diferença tão grande no evangelho que a gente vê hoje, que é o evangelho da facilidade, o evangelho da boa nova para esse tempo. A diferença é totalmente essa. O que a gente vê por aí é um evangelho que promete tudo aqui. O evangelho da Bíblia não promete nada aqui. Ao contrário, ele falou e avisou: nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E ele nem disse que você vai vencer, ele falou que ele venceu. Agora você faz sua parte. E aí, irmãos, olha para cá, isso é muito sério. Qual é o lenitivo? Qual é a esperança? Qual é o prêmio? Qual é o incentivo? É a volta. Paulo vai falar bem claro nos Tessalonicenses, assim, ó: consolai-vos de todo esse sofrimento, de toda essa perseguição, de toda essa agonia, de tudo que você tem passado. Você tem que consolar as pessoas, falando que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, a boa notícia não é para aqui, é para o outro lado. É para outra vida. Mas vamos voltar para Filipenses. Vamos voltar para Filipenses. Dá glória a Deus aí, gente. Glória a Deus. Então, vamos lá. E eu achei, em vez de carta da alegria, a carta da renúncia, a carta do exemplo. Olha aí. Epístola aos Filipenses, conhecida como carta da alegria. Só esses versos, que são 4, falam de alegria. Ok? E essa alegria é a alegria de Paulo em ver que eles estão firmes. Ok? O testemunho, bom testemunho dessa igreja. Por quê? Agora, pastor, guarda isso aí para a pregação do domingo, da oferta. Essa igreja, ela surpreende Paulo. Epafrodito, no momento em que Paulo está precisando, ele chega com uma oferta da igreja de Filipos. Eles se reuniram, fizeram uma oferta, e olha que não era uma igreja rica. Não, era uma igreja pobre. Mas da pobreza deles, eles já amealharam ali uma oferta e mandaram para Paulo. E quando Epafrodito chega com a oferta, Paulo ganha novo ânimo, ele fica feliz, eles entenderam o propósito, porque eles não estavam semeando na vida de Paulo, eles estavam semeando na obra de Deus, na vida de Paulo. Eles estavam financiando as missões de Paulo. Eles estavam ali contribuindo, cooperando com a obra de Deus em Paulo. Eles entenderam. Essa é a missão. Ok? Esse testemunho deles de trazer uma oferta num momento tão difícil para Paulo trouxe alegria, regozijo ao coração de Paulo, de ver o fruto que essa igreja está produzindo. Porque olha só, gente, isso é muito sério. Quando a gente consegue abrir mão do dinheiro para Deus, a gente se converteu. Diga, se a sua carteira não se converteu ainda, eu sinto muito. Você é apenas amigo do Evangelho. É sério, não estou brincando não, estou falando muito sério. Essa palavra é séria. Enquanto a nossa carteira não se converter, nós ainda estamos perdidos. Por quê? Enquanto o dinheiro ainda for um problema para a gente servir a Deus, a gente não serve a Ele. Isso é muito sério. Quando você tiver alegria e não tristeza, alegria de entregar para Deus, porque você acredita que é Deus que
está te abençoando. Quanto vale uma pessoa fechada por Deus? Diga, Deus é o que abre e fecha porta para você. Quanto vale uma pessoa fechada por Deus? Todo mundo arruma tudo, consegue tudo, e essa pessoa não consegue nada. Por quê? Deus foi lá e fechou. A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Todo mundo está sendo mandado embora, mas você está sendo protegido. Às vezes, Deus está protegido, mas também tem aquela questão, né? Todo mundo foi mandado embora, você foi junto e, meu Deus, não, Deus tem algo melhor, fica tranquilo. Deus, no seu tempo, porque você é você enterrou um bico ali, e Deus tem algo melhor para você. Às vezes Deus tem que nos arrancar, porque a gente não quer desapegar. Ok? Mas a aula é outra coisa. Vamos lá. Localidade, eu gosto disso. Escrito em Roma. A circunstância, preso em Roma. O camarada está preso e escreve uma carta cheia de alegria. Nota 10 para Paulo. Assunto, viver de maneira digna do Evangelho. Paulo cita aí sim, ó, o exemplo de Cristo, o exemplo de Epafrodito, o exemplo de Timóteo e o seu próprio exemplo no final. E aí a gente vai entender uma palavra que ele diz nessa epístola. Ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é um maluco que fala um negócio desse? Peraí. Viver é Cristo e morrer é lucro. É isso mesmo que ele está falando? É isso mesmo que ele está falando. Por que ele disse isso? Tem uma razão. Tem um motivo por trás. Por que ele falou isso? A gente vai chegar lá. Vamos aqui. Olha aí. Cristo. Ok. A epístola pode ser dividida em 4 partes. Capítulo 1. Cristo, a nossa vida. É onde ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Enquanto a gente não disser isso, nós ainda temos problemas com esse mundo. O nosso viver é por isso, olha para mim, é pensando, acreditando e vivendo assim que a igreja do primeiro século foi para as arenas morrer na boca dos leões. Acreditando desse jeito que John Hus foi para a fogueira e dentro da fogueira cantava alegremente, queimando. Crendo nessa palavra de que Cristo é a própria vida que você tem, como Paulo fala, né? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora tenho, não a tenho em mim, mas a tenho no Filho de Deus. E aí, diga, a minha vontade morreu no dia que eu me batizei. Diga, morto, não tem vontade. Enquanto você tiver vontade, você está vivo. E essa vida é do velho Adão, não é de Cristo. A nossa vontade, ela tem que estar amarrada, ligada, colada, presa à vontade de Deus. Ok? Não é fácil, não. Mas Paulo viveu isso. Capítulo 2, Cristo a nossa mente. É onde ele vai falar, ó, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito, uma só fé, uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem, olha só, isso aqui considerem, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quem lembra da aula passada? Quem lembra da aula passada? Lembra que eu falei da santidade? Então, começa aqui. E começar como? Dizendo só, considerem-se os outros superiores a si mesmo. Começa ali.
Aqui é outra epístola, e ele vai falar a mesma coisa. De novo, Evangelho. É descer. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, não dá dinheiro, não. O que a gente tem para sacrificar é o nosso orgulho. Essa é a moeda mais cara que existe. O nosso orgulho, porque ser humano não quer ficar por debaixo de ninguém. A mulher não quer ficar por debaixo do marido. Não. Mandar em mim? Não. Isso, diga toda vez que você se levanta com orgulho, você está parecendo com Satanás e não com Deus. É a imagem e semelhança do outro. Foi o orgulho que fez ele cair. Diga, Satanás caiu por causa do orgulho. E Cristo, porque se humilhou, foi exaltado. Aí a Bíblia vai dizer, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Palavras de Deus. Aleluia. Vamos aqui. Cristo, nosso alvo, no capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja cansado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aí. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Vocês não entenderam o que leu. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Daqui a pouco eu vou falar do prêmio. Cristo, nossa força. Posso todas as coisas. Aí o pastor, não, eu posso tudo. Em Jesus eu posso. Não é isso que o texto está dizendo, não, abençoado. Paulo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo assim, eu agora sei passar fome e ter de tudo. Eu agora sei dormir quentinho e ficar no frio relento. Eu agora sei ter e não ter, ser e não ser, passar e não passar. Eu sei viver em qualquer situação. A experiência da vida, os anos de ministério. Esse homem que está falando isso já tem 30 anos de ministério, desde que desceu do sexto lá de Jerusalém, Damasco, até aqui. Ele está marcado. Daqui a pouco ele vai dizer assim, daqui para frente, ninguém me aborrece, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está dizendo, posso todas as coisas, eu posso tudo. Eu posso ser humilhado, mas eu também posso ser exaltado. Eu posso tudo. É isso que ele está dizendo. Mas as pessoas só querem aplicar isso para conquista. Eu posso eu posso ter tudo, eu posso conquistar tudo. Eu posso. Ei, não é isso que está dizendo, não. Está dizendo que eu estou preparado para ter e para não ter. Para comer e para não comer. Para sofrer e para não sofrer. É isso que ele está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei se você está acompanhando, está entendendo, mas toda essa mensagem fala de renúncia. Se despojar, se entregar inteiro, seja para o bem ou para o mal, o que o Evangelho precisar. Importa que o Evangelho seja pregado. Minhas forças, provisão, meu conhecimento, minha vida, tudo que eu tenho e sou, está a serviço do reino. Está disposto? Ele fala que depende de mim. Exatamente. Vamos lá. Agora vamos seguir. Olha aí. Olha a visão de reino que Paulo tem. Que o Espírito Santo nos dê essa visão da nossa vida pessoal. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram,
contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? O que eu sofri foi bom para o Evangelho. Ele não está pensando nele. Ele está pensando no avanço da obra. Eu tenho pouco tempo de crente, tenho 37 anos de Evangelho só. Aceitei Jesus com 17 anos. E a gente falava uma coisa lá naquele tempo, que eu não ouço mais ninguém falar. Mas é muito verdadeiro. E deve ser relembrado. Sofra o obreiro, não sofra a obra. Se em algumas circunstâncias você tiver que se sacrificar, se doar, sofrer o dano, que você sofra, a obra não. Por quê? A obra é de Deus. Diga, a obra de Deus. Se nós tivermos isso na nossa alma, lá nas entranhas da gente, que a obra é de Deus. Hoje, responde como titular Pastor Neco, ok? Mas, ele, como todos os outros homens, vai passar. Todos nós, os homens se levantam e caem como trigo. Mas a obra de Deus permanece. Entendeu? Então, diga, a obra de Deus é maior do que nós. Nós temos o privilégio de participar dela, ou não. Entendeu? Nós somos os tijolos, lembra da aula passada? Importa que esteja na obra. Mas é tudo tijolo, diga, é tudo tijolo. Quem não veio na aula passada deve estar perguntando, o que é isso? Vamos lá. De maneira, fala. Pode só falar que vai ter que dar uma quebradinha na Tijolo que veio com defeito. Deus tem que quebrar para poder encaixar com outro tijolo. Tá bom. De maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e em todos os lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo. Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha aí, que coisa, que visão de reino. As minhas prisões foram sabidas por toda a guarda pretoriana. Por quê? Quando Paulo ficou preso, olha lá o soldado lá, ele ficava acorrentado e tinha um soldado. Ele podia receber visita, qualquer visita que ele quisesse, mas tinha um soldado lá tomando conta. E a cada 4 horas trocava o soldado. E aí ele entendeu o propósito. Eu sou pregador. O evangelho não está em cadeias. Eu estou preso, mas o evangelho não está não. Então, quem está vindo para estar do meu lado e não tem Jesus é a pessoa para quem eu preciso falar. Eu não vou até aos meus ouvintes, é eles que vão vir a mim. Deus está trazendo quem precisa ouvir. O soldado é alguém que precisa de Jesus. E ele começou a pregar. Ele ganhou a metade da guarda pretoriana para Jesus. Olha que visão, em 2 anos. De tal forma que quando ele terminou, que ele foi solto, a metade da guarda foi com saudade dele ficar. Entendeu? Porque ele foi embora, o pregador. Entendeu? Coisa linda. Que testemunho? Fala. O testemunho que damos é mais importante do que o que a gente fala. O nosso testemunho com a vida fala mais alto do que o que a gente diz com os lábios. Há um adágio que é verdadeiro, que diz: o que você diz, aliás, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vamos lá. Olha aí. Agora, o sacerdócio, olha o que ele vai dizer. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Em outras traduções, é lucro. Mas, se o viver... Olha o que ele vai dizer, gente. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Presta atenção na fraseologia. Presta atenção. Olha só. Mas, se o viver na carne, ou seja, está vivo, né? Me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto. Estão entendendo o que ele está falando? Qual é o aperto? Tendo eu desejo de partir para a glória, morrer. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão prestando atenção no que Paulo está dizendo? Ele mesmo está em aperto. Por quê? A vontade dele é ir embora, é partir para a glória, é morrer. E estar com Cristo. Porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, não morrer. Olha só, o verdadeiro sacrifício para Paulo não é morrer, mas ficar vivo e cuidar da igreja de Cristo, protegendo-a dos falsos mestres. Por quê? Gente, olha só, isso aqui é um X da questão. Quem está falando isso sabe o que está dizendo. Por quê? Paulo esteve do outro lado. Estão ouvindo o que eu estou falando? Por que ele está falando desse jeito? Ele disse na carta passada, conheço um homem, se na carne não sei, se no espírito também não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Ele viu o céu por dentro, ele esteve lá. Paulo tem uma revelação da graça que mais nenhum dos 12 apóstolos teve. Por quê? Muito simples. Enquanto Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, todos eles andaram com Cristo em carne e osso, Paulo andou com Cristo ressurreto, e não foi na Galileia, foi no céu. Ele viu Jesus em glória e falando depois de assumir o trono. A diferença é essa, irmãos. Ele tem uma revelação da graça que mais ninguém tem. Ele vai ensinar para quem aprendeu de Jesus 3 anos. Não é? Ele vai dar, Paulo vai revelar para a gente coisas que ele não estava presente, por exemplo, a Santa Ceia. Ele não estava lá, ele não era um dos 12 quando Jesus partiu o pão na Santa Ceia, mas é ele. Isso é um paradoxo, irmãos, isso é um paradoxo. Ele não estava lá. Quem devia ensinar isso para a gente devia ser Pedro, ou até João, não é? Mas não. Quem vai ensinar isso para a gente é exatamente aquele que lá não estava. E ele vai dizer com propriedade. Antes de dizer o que recebi do Senhor, ele fala: quando eu me converti, não fui a Jerusalém, não consultei carne nem sangue, mas ao Senhor. Ele foi buscar em Deus. Botaram ele em Tarso. Espera lá que a gente vai pensar em fazer contigo. Esqueceram dele. Diga, os homens esqueceram, mas Deus não esqueceu. Se você acreditar, todo mundo pode te esquecer, mas Deus não esquece de você. Faça o melhor. Mergulhe em Deus, que alguma coisa Deus fará. Em algum momento, Barnabé vai te buscar. Aleluia. E aí, ele está dizendo isso com propriedade. Ele vai falar na ceia: eu recebi do Senhor, que também me ensinei. Na noite que foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse: esse é meu corpo. Ele não estava lá, mas ele sabe os detalhes. Eu não sei como é que foi. Não sei se tem uma central de vídeo lá no céu. Jesus falou: senta aí. Anjo, passa aquela parte. Melhores momentos. Oh, meu Deus. Se tivesse a central lá em cima, eu vou pedir: Senhor, dá para passar a abertura do mar vermelho? Oh, Jesus. Mas vamos lá. Vocês entenderam? Voltando ali. O sacerdócio, por quê? Diga, ser obreiro. Ser obreiro.
Ser obreiro não é cargo, não é posição. Fala! Não é cargo, não é posição. É sacerdócio. É se doar. Entendeu? Há muitas profissões que são consideradas sacerdócio. Você sabia? Por exemplo, policial é considerado sacerdócio. Pastor? É. Por quê? O sacerdócio. Sacerdócio é quando o que você tem como remuneração não paga nem de longe o que você está dando. Você está doando a própria vida. Por exemplo, o médico que é médico de verdade é sacerdócio. Tem que estudar a vida toda, nunca para. E para salvar vidas. E às vezes ele tem que deixar a família dele para ir salvar vidas. Bombeiro, sacerdócio. Você está entendendo o que eu estou falando? E na igreja, os obreiros que são verdadeiramente obreiros, aqueles que colocam em primeiro lugar, em primeiro plano, o que vão fazer para Deus. Não é para o pastor ver, é para Deus. Entendeu? Você abre mão de participar do culto para estar no estacionamento. Isso é sacerdócio. Você deixar de participar da reunião em festa na igreja para ficar aniversário. Para cuidar de criança. É sério, isso é sacerdócio. Você abre mão daquilo que você quer para fazer algo que ninguém quer fazer. Isso é sacerdócio. Entendeu? Vamos lá. Olha aí, ó. E o nosso sacerdócio, olha só, olha para cá, olha para mim. O sacerdócio de Paulo era, em vez de subir e ficar com Cristo, que ele viu como é lá e é muito melhor do que aqui, ele preferiu ficar aqui, não por amor dele, mas por amor dos que estavam, para proteger eles dos falsos mestres, naquele tempo, imagine hoje. Entendeu? Aí ele vira para os crentes e fala, e o sacerdócio de vocês foi dado a vocês o privilégio. Olha, ele chama de privilégio. O que a gente chama de sofrimento, ele chama de privilégio. O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer. Eu queria esfregar isso na cara de muita gente que prega a teologia da prosperidade. Olha o que o apóstolo está dizendo. Não tem casa própria, carro novo, dinheiro no banco, vida... Não. Privilégio de sofrer. Olha lá. Por ele, por Cristo. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrentam. Paulo está dizendo a vocês têm o privilégio de sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Vocês estão me vendo sofrer. Não é? E eu continuo, viu? Ou seja, está no processo. Não tem vida boa. Chegou um tempo na vida de Paulo que ele foi morar na beira da praia, numa rede, água de coco, vida, sol, né? Aqui, alguém abandonando ali, ar-condicionado, movida rápido pavão. Não, teve não. O último estágio dele foi o pior de todos, na masmorra. Vamos lá. Aliás, peraí, volta aqui. Ou você se vê assim, olha para cá, Cristo está na frente, Ele carregou a cruz, e nós participamos da cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Que é isso, pastor? Por que a cruz não tem que carregar? Olha para cá, vou te dar o nome da cruz. Quer saber? Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Olha aí. Em vez de ir para a internet, não, ora por eles. Quem é teu inimigo? Ama eles. Queiram bem. Tomara que morra.
aquela festa, aquele infeliz, aquele miserável. Não, você não é servo de Deus, você está servindo o outro lado. Se você é servo de Deus, amai os vossos inimigos. É isso? Ela me chamou disso e daquilo outro. Bendizei os que vos maldizem. Eu lamento, mas esse é o evangelho verdadeiro. É isso que Jesus falou. E não foi apóstolo, e nem foi profeta. Foi o próprio Cristo que disse essas palavras. Ou você, fala para quem está do lado. Fala para quem está do lado. Ou você come ou vomita. Vamos lá. Siga o exemplo de Cristo. Olha aí. Olha o exemplo. Nada façais por contenda, brigando por causa de cargo, posição, lugar, ou por vanglória, para se achar o tal, a tal, mas por humildade. Esse é o Espírito. Cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é próprio, mas cada um também para o que é dos outros. Sentir a dor do outro. Tem um desenhozinho na internet muito maneiro, eu devia ter trago, eu até vou inserir ele aqui. Tem um palito de fósforo carregando outro palito de fósforo. E ele não está machucado, está ferido, né? E está pegando fogo. Aí o outro chega e abraça, encosta a cabeça do que está pegando fogo. Aí os dois pegam fogo. Aí está embaixo assim, sentir a dor do outro. É isso aí. Só quando você sente a dor do... Aliás, valeu, obrigado, você. Valeu. Sabe qual é o significado? Olha cá. Sabe qual é o significado da palavra compaixão? Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe qual é o significado da palavra compaixão? Esse prefixo co é junto. Por exemplo, com o pastor, junto com o pastor. Ok? Compaixão, junto na paixão. Junto no que está sentindo. É isso. É sentir a mesma coisa, o mesmo sentimento. E agora, ele vai dizer daqui a pouco, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Acabei de falar. Ok? Diga compaixão. É sentir a dor do outro. Aí ele completa. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Já pensou? Quando o camarada começou a chicotear Jesus? Ele tinha poder. Lembra que ele falou para Pedro? Pedro, bota a espada na bainha. O que mais me impressiona é que Pedro andou 3 anos e meio com ele e estava com a espada. 3 anos e meio. Não tirou a espada. Se eu tivesse falado, você é o comando vermelho? Ainda está com a espada? Depois de 3 anos, tu andou sobre as águas, tu está com a espada ainda. E olha o que Jesus vai falar, Pedro, quando tu te converteres, se eu tivesse falado Jesus, sério, Jesus? Esse camarada ainda não se converteu. 3 anos e meio. Viu todos os milagres. Viu Lázaro sair de onde já estava fedendo. E não se converteu, não. Ainda não. Só quando o Espírito Santo descer. Não, ele já tinha Espírito Santo. Já tinha? Não. Isso é para serviço. Isso não é para salvação. Isso é para serviço. Antes de Jesus subir, ele diz para os apóstolos, tenho muito a vos dizer ainda, mas vocês
vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque falará não do que é seu, mas do que recebeu de mim. Aí ele fala, recebei o Espírito Santo e sopra sobre ele. Está no texto que eu estou falando. Isso antes de subir. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, é outra coisa. Ali, diga, quando Jesus sopra, eles recebem o Espírito como habitação. No Pentecostes, o Espírito vem como capacitação. É diferente. São coisas diferentes. Entendeu? Todo aquele que aceitou Jesus tem, de verdade, tem o Espírito Santo. Agora, nem todo recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque não busca. Porque esse precisa buscar. Entendeu? O Espírito Santo mora dentro. Mas para ele capacitar, revestir, tem que buscar. Os dois, digo os dois. Paulo, vem cá. Pastor Orlando, por favor. Pastor Orlando, pega aquele pedestal lá, o grande e o pequeno. Você, fica aqui. Fica aí. Traz para cá. Pega isso aqui e isso aqui como arma. Vai pegar. Fica aqui. De frente para ele. Usa como arma, tá? Olha só. O pastor Orlando está com as armas. O Paulo não está. Se houvesse uma guerra, quem teria vantagem? Por quê? Porque ele está armado. Ele está armado. Isso aqui é o que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito está dentro, mas está desarmado. Quando você tem os dons são as armas do Espírito. Eles são para combate. Entendeu? Os dons capacitam o soldado. Mas ser do exército não tem nada a ver com estar com arma. Entendeu isso? Então, os dons são as armas do guerreiro. O guerreiro tem que se munir das armas de Deus. Ok? As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, que são espirituais. Então as armas têm que ser espirituais. Entendeu? Pode sentar. Bota no lugar. Pensei que agora que eu ia ver o Paulo para o pastor Paulo. Paulo ficou preocupado, ficou não? Entendeu? Olha aí, ó. Mas, por causa... Está gravando? Tá. Por causa... Eu precisava de alguém que, nessas horas assim, virasse a câmera para o... Olha só. Como Cristo deu o exemplo, se humilhou... Olha para cá. Como Cristo deu o exemplo e se humilhou, ele recebeu um prêmio. Qual é? O resultado da humilhação. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Por isso o quê? Esvaziou-se a si mesmo. Foi obediente. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele podia ter se safado. Lembra quem falou para Pedro? Pedro, bota a espada na bainha. Não sabe que se eu pedisse, o Pai me enviaria mais de 12 legiões de homens. Irmão, 12 legiões. Uma legião só são 12 mil soldados. Uma legião. É 12 mil. 12 legiões daria 144 mil soldados. Entendeu? Sendo que um anjo só, matou 185 mil do exército senaqueribe numa noite. Um anjo só. Imagina o estrago que faria 12 mil. Mas Jesus, quando eles perguntaram onde é que está Jesus, ele respondeu, eu sou. Os soldados todos caíram no chão. Só como eu sou. Porque ali ele respondeu o nome de Deus. Sim. Ali quando ele respondeu eu sou, ele falou o e eu de rei, vá viver. Que era o Iavé. Ok?
Yahweh, Yahud. Mas deixa eu falar, essa é outra aula. Não tem tempo dessa aula. O resultado, o prêmio é esse aí, ó. Diga, Jesus se humilhou e o prêmio foi ser glorificado. Olha para quem está do lado. Se você se humilhar aqui, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para você. Ok? Vamos lá. Agora ele vai falar, olha só, para vocês terem noção, olha um exemplo de Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente. Não tem ninguém como ele. Paulo está falando de Timóteo. Não sei se vocês sabem. Timóteo para Paulo foi a mesma coisa que João foi para Jesus, o apóstolo João. O apóstolo João, ele era um garoto do colégio apostólico, mais novinho. Ele era um garoto, um rapazola ali na faixa dos seus 18 anos, 17, 18. Ele era bem novinho mesmo. De tal maneira que João se afeiçoou a Jesus como se ele fosse o pai. E Jesus se afeiçoou a João como se fosse filho. Por isso ele deitava o ombro na cabeça, no peito de Jesus, entendeu? Paulo tem esse mesmo sentimento com Timóteo. Timóteo não é filho de Paulo, mas ele se afeiçoou a Timóteo, desde que ele conheceu Timóteo, na casa da sua mãe e sua avó, a avó Lóide, que ele carregou Timóteo com ele, e a partir dali Timóteo não separou mais. E de tal maneira que a última carta de Paulo, na masmorra, quando ele soube que ia morrer, os últimos pensamentos dele foi para Timóteo. A segunda carta de Timóteo, onde ele fala, meu filho amado, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas desde já, a coroa de justiça está me esperando, a qual o Senhor, justo juiz, me ajudar, não somente a mim, mas todos aqueles meus companheiros, naquele grande dia. Mas que aula é essa aqui? Entendeu? E aí, ele vai falar também de Epafrodito. Porque Epafrodito, olha para mim, Epafrodito, ele veio trazer a oferta lá de Filipenses, ok? Dos Filipenses. Chegando ele a Roma, primeiro, ele estava correndo risco, porque entrar num presídio romano, presídio romano, sendo ele grego, não é coisa fácil não. Sabe se vai entrar, mas não sabe se vai sair. Entendeu? Lucas viveu isso na pele. E um detalhe, quando Epafrodito chega, ele fica doente, e ele quase morreu, a ponto de Paulo orar, pedir, Deus não mata não, não leva não. É o meu único companheiro no momento. Entendeu? E aí, graças a Deus, Deus não deixou, ele morreu. Mas ele vai falar, olha o exemplo de Epafrodito, que ele sacrificou a própria vida para vir e assistir aqui e trazer a sua oferta. Ou seja, ele correu o risco da própria vida para vir servir o apóstolo, trazer a oferta. Entendeu? Ele deu o exemplo de Timóteo, ele deu o exemplo de Cristo, o exemplo maior, né? Ele deu o exemplo de Timóteo, depois o exemplo de Epafrodito, e agora, olha lá, ele vai dar o exemplo dele, o próprio exemplo de Paulo. Sede também meus imitadores. Olha aí. Esse homem que diz que a vida para ele é Cristo e morrer para ele é lucro, mas ele prefere ficar aqui, não porque lá é melhor, mas aqui está precisando mais dele. Essa renúncia que ele está fazendo. Esse homem está dizendo, desculpa, sede meus imitadores. E tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andem. Essa carta toda, olha para cá. Essa carta toda vai dizer de exemplos. Paulo, escrevendo a primeira carta para Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Trata os jovens como irmãos.
irmãos, os mais velhos como pais, mas também ninguém despreze a tua juventude. Diga exemplo. Diga eu. Preciso ser o exemplo. Entendeu? Exemplo. Manter a calma quando todo mundo em volta já a perdeu e culpa você. Firme. Não se deixar levar pelos modismos. Firme na palavra. Se a Bíblia diz sim, é sim. Não interessa o medalhão, seja lá quem for, pode ser pastor, apóstolo, querubim, serafim, Jesus Júnior, não interessa quem falou, está no texto? Não, então é conversa de homens. Não interessa que é pastor há tanto tempo, é renomado, conhecido, é formador de opinião. Está na Bíblia? Não. Então é conversa de homens. E Paulo disse, seja que qualquer um, palavra do Paulo, qualquer um, eu li isso aqui para vocês na carta aos Gálatas, qualquer um, mesmo um de nós, ou até um anjo do céu, que vier pregar outro evangelho, que não seja esse que já foi pregado, seja ele maldito, anátema. Pode ter o título que tiver, ser conhecido como for, ser pastor há tantos anos, pode ter um bom nome, mas lamento, se entrou pelo caminho da heresia, seja maldito. Palavra de Deus. E tem mais. Quem acrescentar a essa palavra e quem diminuir dela, vai ter uma maldição sobre si. Palavra de Deus. Quem acrescentar, Deus acrescentará sobre ele as pragas que lançou sobre o Egito. E quem diminuir, Deus diminuirá do livro da vida o seu nome. Palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? Salvação e vida eterna. Hã? Salvação e vida eterna. Cristo se humilhou, por isso foi exaltado. Não é? Esse é o prêmio da vocação. Fomos chamados para a humilhação. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Ok? Fomos chamados para a humilhação. Nós aqui nesse mundo teremos aflições. E não vamos ter razão. Lamentavelmente, andando na verdade, sofreremos calúnias. Fazendo a vontade de Deus, seremos taxados. Nós somos considerados, está no texto, a escória do mundo. Ok? O que fazemos é visto como loucura da pregação. Entenderam isso? Então, nós temos que entender isso. Humilhado aqui, exaltado lá. Se nos exaltarmos aqui, seremos humilhados lá. O que fez o ex-querubim cair? O orgulho. Ok? O que fez Jesus subir? A humilhação. Aceitar. Não se revoltar. Entender o propósito. Não é fácil. Ser cristão verdadeiro tem um preço muito alto nessa terra. Muitas vezes a gente vai ter que engolir seco, estando com razão. Está ouvindo o que eu estou falando? Ser cristão verdadeiro tem um preço muito alto. Muitas vezes teremos que engolir seco.
razão. Jesus podia falar: não, Caifás, eu não fiz isso não. Não, Pilatos, eu não fiz isso não. Não, Sinédrio, eu não fiz isso não. Mas ele calou. E quando Pilatos falou: você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te soltar? Calado. Isso. Poder nenhum terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Calou de novo. Muito forte. Aleluia. E quando teve que abrir a boca, que estava chegando a hora, a palavra que saiu não foi com raiva, com ódio, com vingança. Eu quero é que vocês não. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando começaram a chorar por ele, as mulheres, na Via Crucis, ele olha para as mulheres orando, chorando, ele fala: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes pelos vossos filhos. Se ao madeiro verde fazem isso, o que não se fará ao seco? Muito forte. Vamos lá. Tem que ir embora. Cuidado com o mau exemplo. Até aqui a gente viu os bons exemplos, né? Agora olha aí. Cuidado com o mau exemplo. Os lobos em pele de ovelha. Tem assim, ó. Agora mesmo a gente viu um falando pelos cotovelos da internet. Não é? Cuidado. Qualquer um que coloque em xeque a palavra de Deus, esse tal não é de Deus. Palavra de Deus. Jesus falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quando os escribas e fariseus começaram a falar: nós temos por pai a Abraão. Jesus falou assim: vocês o quê? Vocês têm por pai ao diabo, porque ele nunca se firmou na verdade. E estão se gabando do quê? Até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Outro recado. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também, digo, olha o que Paulo está falando, digo chorando. Olha a palavra de Paulo. Digo chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a... Tomara que se arrependam antes, para que Deus os salve. Cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Gente, há uma multidão hoje, eu falei isso por essa semana, com alguém no telefone. Há uma multidão de líderes do Evangelho no Brasil e fora do Brasil. Gente que não acredita mais em volta de Jesus. Vida eterna. Evangelho para eles agora é só aqui. É aqui. E aí, Jesus fala, Paulo falando, né? Se esperarmos de Cristo só nessa vida, somos ainda mais miseráveis do que todos os homens. Palavra de Deus. A alegria de Paulo, aí sim vem a alegria dele. Ele está se regozijando. Por quê? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, porque eles estavam firmes. Tão firmes que consideram, diga para quem está ao seu lado, os filipenses estavam tão firmes, fala gente, tão firmes que conseguiram dar uma oferta. Meu Deus. Né? Crente mesmo. O bolso se converteu. Diga aí. Fala para quem está ao seu lado assim, baixinho. Seu bolso é convertido.
Deus está revelando, olha. Jesus. Meu Deus. Vamos fazer um período de oração aí. Vamos fazer intervalo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Gente, presta atenção. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele está falando isso para uma igreja que está suprindo ele. A obra de Deus. Diga, quando você tem crédito com Deus, aí você pode contar que nada vai te faltar. Porque você sabe dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi o segredo, fala comigo, o segredo de viver contente. Olha aí, que chave maravilhosa. O segredo de viver contente, de bem com a vida, né? Feliz. Por isso é a carta da alegria. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso. Viu o que eu falei? É essa a aplicação. Tudo posso naquele que me fortalece. Maravilhoso. Aí, ó. Preso e dizendo, tudo posso. Tudo posso? Eu posso sofrer. É só o que interessa, né? Só pega a parte A do versículo. Ou a B, né? E aí, agora vem a chave. Como ser? Um exemplo. Porque a gente viu o exemplo de Cristo, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito e o exemplo do próprio Paulo. O exemplo de Cristo se despojou, se humilhou, se esvaziou, se deixou humilhar. Ok? E recebeu o prêmio da sua grande vocação. A glória. Epafrodito veio, passou o perigo de morrer para trazer a oferta e vir buscar Paulo, procurar Paulo na prisão, que podia ficar preso também. E Timóteo, que participou da maioria dos sofrimentos de Paulo, esteve com ele começo, meio e fim. Ok? Timóteo só não esteve na última prisão de Paulo, quando ele foi morto. Por quê? Porque o próprio Paulo deixou ele como pastor da igreja de Éfeso, antes de morrer. Muito bem. Aí ele vai falar, agora, como é que eu faço isso? Eu quero ser um exemplo. Quer? Então vamos lá. Como é que você faz isso? Olha aqui, ó. Quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tudo que não está no Facebook, tudo que não está no Instagram, tudo que não está no WhatsApp, nisso pensai. Agora, isso aqui resume tudo. O que também aprendestes, diga, eu aprendi. E recebestes, diz, eu recebi. E ouviste, eu ouvi. E vistes em mim. Olha que autoridade, que exemplo. Ele está falando, tudo que você aprendeu, recebeu e ouviu e viu em mim, isso fazei. Meu Deus. A gente tem que caminhar muito. Isso é o exemplo do cristão. Isso é o exemplo de obreiro. Isso é um exemplo de salvo.
pessoas vejam em nós o Evangelho. Olhar para a gente e ver, isso é uma fé verdadeira. Pode ser copiada. Diga eu, preciso ser um modelo de fé para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. O ímpio precisa olhar para mim e, em vez de condenar, dizer: olha, se eu for crente, eu quero ser crente igual a ele, igual a ela. Ali é crente. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena tocar no assunto. Um pastor estava terminando o culto da igreja, de repente entrou um homem desesperado pela porta da igreja. Pastor, eu quero aceitar esse evangelho. Eu quero ser desse evangelho. Eu quero viver esse evangelho. Que bom, maravilha, você está aceitando Jesus. Você ouviu a palavra de Deus e agora está dando resposta. Ele: não ouvi nada. Eu vi o evangelho. Como assim? Você viu o evangelho? Sim, eu vi o evangelho. Não dá para você ver o evangelho. Você ouviu, né? Alguém pregou para você? Não, ninguém pregou para mim. Eu vi o evangelho e por isso eu estou aqui. Eu quero também viver esse evangelho. Como assim você viu o evangelho? Pastor, foi morar um crente do lado da minha casa e eu odeio crente. E ele foi morar lá do lado e eu falava mal dele todo dia. E ele saía de manhã e me abençoava. Quando ele me via no portão, eu virava as costas e ele falava: Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma vez, eu crio animais e ele cria também. A nossa cerca é de madeira. E aí os bichinhos dele passaram para o meu lado. Eu quebrei o pescoço de todos os bichinhos e joguei pelo muro, pela cerca, do lado dele. E fiquei esperando ele chegar, rindo, achando que ele ia me amaldiçoar. Agora eu não consigo fazer esse crente xingar. Ele vai falar um monte de coisa. Quando ele chegou, ele pegou os bichinhos, juntou tudinho e começou a orar: Jesus, salva esse homem. Abençoa a família desse homem. Tira esse mal e faz desse homem um homem que seja bom, uma pessoa de... E ele começou a orar e aquilo começou a me ofender. Se ele me xingasse, eu não ia reclamar. Mas porque ele começou a orar daquele jeito, aquilo me ofendeu. Eu comecei a ficar com raiva de mim mesmo. Eu comecei a ficar com nojo de mim mesmo. Pastor, e no dia seguinte, a cerca abriu para o outro lado. Os meus bichos foram para o lado dele. Quando eu cheguei, eu não encontrei nenhum. Eu fiquei desesperado: ele vai matar, ele vai se vingar. E agora? Chegou a vez dele. E eu subi num banco para olhar por cima o que ele estava fazendo. Ele reuniu meus bichos e começou a dar comida. A comida que era dos bichos dele, ele deu para os meus. Eu falei: pronto, ele vai fazer pior. Ele vai ficar com os meus animais. Mas para minha surpresa, depois que ele deu a comida para os meus bichos, ele abriu a cerca. Eu fiquei olhando e ele tangeu os bichos do meu lado. Aí ele começa a chorar: pastor, eu vi o evangelho nesse homem, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser cristão também. Aleluia. Fique de pé. A gente precisa viver o evangelho em nome de Jesus. Que nós sejamos a Bíblia escrita e lida por todos os homens, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Vão em paz e não pequem demais. Que Deus abençoe. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no seminário interdenominacional Palavras do Mestre. Ideal para você que trabalha demais, para você que não tem tempo. Apenas uma aula semanal. Toda terça às 19 horas no Ministério Baluarte de Nova Iguaçu. Toda quarta às 19 horas na sede em Moquetá, próximo ao Sesc de Nova Iguaçu. Venha e traga os seus amigos para fazerem uma aula experimental totalmente grátis. Maiores informações no Zap. Anote aí: 982287125. 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração